dia seguinte, aqui tinha acontecido uma multiplicação de pães e peixes. Aí logo depois Jesus andou sobre o mar. E aí no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, notou que ali havia apenas um pequeno barco, e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão depois que o Senhor deu graça, a multiplicação dos pães e peixes. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, uma outra cidade no litoral, à procura de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? É interessante que logo depois da primeira multiplicação ali de pães e peixes, nós vemos essa grande multidão que foi alimentada por Jesus, mais de 5.000 pessoas, eles estão à caça de Jesus. Eles iniciam ali na região da Galileia uma verdadeira busca onde Jesus e os seus discípulos estão. Eles vão a um ponto, não encontram Jesus, vão a outro ponto do lago, também Jesus não está ali. E aí então eles vão para uma outra cidade mais distante, chamada Cafarnaum, e ali eles encontram Jesus e meio que dão uma intimada nele, falando assim: Mestre, quando que o Senhor chegou aqui? Quase como: o Senhor nem nos avisou, não nos deu satisfação, não nos deixou alguns dos seus discípulos ali para nos informar. E só esse trecho, meus irmãos, ele já mostra algo precioso para as nossas vidas, na nossa caminhada com Jesus. Que o interesse, ele é capaz de arrebanhar uma multidão. O interesse nas coisas que Jesus faz, não propriamente dito nele, é capaz de arrebanhar uma multidão atrás de Jesus. E isso é muito importante aos nossos corações também, porque levanta um ponto de interrogação das motivações pelas quais nós estamos procurando Jesus. Essa multidão estava procurando Jesus não por aquilo que ele era, mas simplesmente por aquilo que ele poderia prover para uma necessidade emergencial e circunstancial. E essa é uma análise muito importante que nós temos que fazer, inclusive da nossa fé e da nossa caminhada com Jesus, e se perguntar: o que tem me arrastado atrás de Jesus? O que tem feito com que eu busque Jesus ou procure Ele de um canto para o outro? Porque é muito comum hoje nós vemos grandes movimentos evangélicos, igrejas lotadas, inclusive a nossa. Hoje no culto da manhã tinha gente até nessa salinha do lado aqui, em cadeira. Mas a gente nunca pode achar que necessariamente isso, uma igreja cheia, lotada, ou movimentos de cultos em estádio de futebol, significa uma fé genuína, ou acompanhar Jesus de modo honesto e verdadeiro. Porque muitos aqui olhando para o movimento de Jesus poderiam falar: olha que sucesso é o movimento de Jesus, que revolucionário, que maravilhoso, olha quanta gente está em busca dele. Mas quando nós olhamos mais adiante, nós vamos ver que quando ele foi preso, todos fugiram. E quando ele estava prestes a ser crucificado, o seu maior defensor foi aquele que o negou. E a primeira aplicação desse texto é justamente essa: nós não podemos baixar a guarda para o nosso coração.
Porque pode ser que o interesse que nós temos no nosso coração pecaminoso, ele pode nos levar a procurar Jesus. O coração interesseiro, ele é capaz de arrebanhar uma multidão. O texto vai dizer claramente que no dia seguinte, a multidão começou a procurar Jesus. Essa é a primeira cena que nós vemos aqui nessa passagem. E aí então, do verso 26 ao 27, Jesus responde a essa multidão. Ele diz: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Jesus, ele conhece todas as pessoas. Jesus, ele conhece o nosso coração muito melhor do que nós mesmos. Às vezes nós, na nossa caminhada com o Senhor, somos meio que presunçosos, achando que a gente está num tipo de patamar, quando Deus olha o nosso coração e Ele atesta que nós estamos em outro. Porque quando a multidão procura Jesus, tem uma aparência piedosa e religiosa muito grande. Olha, estamos buscando Jesus Cristo. Mas Jesus aqui, ele claramente revela o coração dessas pessoas, dessa multidão, e diz assim: vocês não estão me procurando porque viram sinais. Aqui é muito importante a gente distinguir sinal de milagre. Sinal na Bíblia é uma coisa, milagre é outra coisa. O sinal, quando você lê a palavra sinal nas Sagradas Escrituras, ela sempre está apontando para alguma coisa. É igual a gente. Você vê uma placa de pare, é um sinal. Ela sinaliza que ali você tem que parar. Se você está num cruzamento e você vê que o sinal ficou amarelo, é para você ter atenção. Verde para você seguir, o vermelho para você parar. Nós sabemos que os sinais que nós encontramos o tempo todo, eles vão nortear o nosso caminho. Se você veio aqui pela primeira vez, você vai procurar onde está a placa de saída, está lá no fundo. Você vai procurar uma sinalização da entrada. Então o sinal, ele sempre está querendo comunicar alguma coisa diferente do milagre. Então na cabeça do judeu, um sinal era tudo aquilo que apontava para o credenciamento de um homem como Messias. Havia uma expectativa em Israel da vinda do Messias. Não um homem comum, mas o Filho de Deus, o Salvador. E esse Salvador faria alguns sinais, e todos que estivessem atentos veriam sinais e apontariam e falavam: ah lá, esse é o que nós estávamos esperando, o Cristo, o prometido, lá em Gênesis 3,15. O descendente da mulher que pesaria na cabeça da serpente. Isso é um sinal. Milagre, nós temos na Bíblia, é quando acontece aquela manifestação do poder de Jesus Cristo. Andou sobre o mar, multiplicou pão e peixe. Quando ele fala: alguém me tocou porque percebi que de mim saiu virtude. Esses atos que nós vemos Jesus realizando. E é verdade que Jesus realizava tanto milagre quanto sinais. O milagre é aquilo que parece que não tem muita correlação, ele é ocasional, do momento. E o sinal, ele é intencional, ele está apontando para a sua própria divindade. No Evangelho de João, lá no capítulo 20, ele vai falar que esses sinais foram feitos. Com qual propósito? Para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E olha o que Jesus está dizendo aqui. Em verdade, lhes digo que vocês não me procuram porque viram sinais,
porque me reconhecem como Senhor e Salvador. Vocês não estão me procurando porque vocês viram no meu ministério apontamentos que mostram que eu sou o Cristo, o prometido, o herdeiro do trono de Davi, o rei para todo sempre. Mas porque viram milagres, porque comeram pães e ficaram satisfeitos. E aí Jesus está dizendo: trabalhem, não pela comida que estraga. Pão e peixe você pode trabalhar, é comida comum, ela vai estar aí, depois ela vai se estragar. Mas percebam o sinal, porque ele aponta para o Filho do Homem, ele dará a vocês a vida eterna. Mas por aquilo que permanece para a vida eterna, qual o Filho do Homem dará a vocês? Porque Deus o Pai confirmou pelo seu selo. E aqui é a segunda lição, meus irmãos. Se a primeira mostra que o coração interesseiro, ele é capaz de arrebanhar uma multidão, o segundo ensino fala que Jesus, ele sabe exatamente qual é a genuinidade do nosso coração que nós temos por ele. Qual é o interesse genuíno que nós temos no nosso coração por ele. Jesus, ele sabe se você e eu estamos atrás de pão e peixe, apenas dos milagres, ou se nós estamos olhando para ele como aquele que é o Salvador do mundo. Independente se a nossa vida ela vai melhorar ou não, independente se algumas coisas vão dar certo ou não, independente se algumas coisas elas terão outra sorte ou não. Quando nós percebemos os sinais de Jesus, nós nos dobramos diante dele, porque ele é o Senhor. Ele é o prometido. Ele é o Salvador. Ele não é apenas um milagreiro. Ele não é apenas alguém que faz pão e peixe multiplicar ou anda em cima das águas do mar. Então, ainda que a gente tente maquiar o nosso coração de alguma maneira, Jesus, ele sabe exatamente o quão genuíno é o interesse que nós temos por ele. E para isso nós precisamos resolver como? Nos arrependendo. Nos arrependendo. Sempre nos arrependendo. Mas o que a gente vai ver no texto seguinte não é o povo se arrependendo. O povo falando: tá certo, Jesus, eu me curvo diante do Senhor, eu dobro os meus joelhos, o Senhor revelou o meu coração e viu que não tem nada de genuíno nele. É um coração interesseiro que tem arrebatado essa multidão. Olha como que o povo é. E esse povo somos nós, de certa maneira, porque nós queremos maquiar a religiosidade. Versos de número 28 até o 36. Então lhe perguntaram, é como se eles tivessem ignorado tudo aquilo que Jesus disse. Que faremos para realizar as obras de Deus? Lá em João capítulo 4, a gente tem o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Quando Jesus confronta ela da situação relacional do coração dela, como que ela se esquiva do papo de Jesus? Em que monte nós devemos orar? E esse povo está se esquivando daquilo que Jesus fez com uma pergunta teológica, uma pergunta espiritual. Que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus acabou de expor o coração deles, eles fingiram que não ouviram nada, e agora eles estão devolvendo para Jesus, tipo assim: não, a gente está preocupado sim com as coisas de Deus. E aí Jesus, ele vem firme de novo e fala: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Vocês estão guardando o sábado, vocês estão fazendo rituais do templo, achando que isso é obra de Deus, mas vocês não estão crendo naquele que está diante de vocês. A maior obra de Deus que nós podemos fazer para Deus é crer naquele que ele enviou. E aí eles não continuam não percebendo.
Olha o que eles dizem. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? Olha, por isso que fruto do Espírito, a gente sabe que uma das partes do fruto do Espírito é a paciência. Porque o nosso Jesus teve muita paciência. A aguentar esse papinho com essa multidão. Jesus tinha falado de sinal, tinha falado de obra, e eles estão simplesmente ignorando e falando: mas aí, o que o Senhor vai fazer para que a gente creia? E aí eles ainda colocam Bíblia, eles falam assim: olha, os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Ou seja, Jesus está dizendo: eu sou o pão, muito melhor do que vocês comeram alguns dias atrás na multiplicação, ou que os pais de vocês comeram no deserto. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Voltaram ali a mostrar o coração interesseiro deles. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. E essa é a terceira aplicação do texto. Jesus, ele sabe também da nossa falsa espiritualidade. Ele sabe quando nós não queremos encarar o que nós temos que encarar de fato, e ficamos jogando sobre ele questões e perguntas que não fazem menor sentido. Às vezes a gente quer despistar aquilo que Deus está olhando para dentro do nosso coração, com boa teologia, bom argumento, boas leituras, orações estruturadas e rebuscadas. E Jesus, ele está dizendo claramente, ele sabe que uma boa pergunta teológica não vai fazer com que ele não saiba se nós cremos ou se nós não cremos nele. É isso que Jesus está dizendo para essas pessoas. Eles pedem sinal, eles querem saber quais são as obras do Senhor, mas eles não querem crer. E às vezes, meus irmãos, nós temos que lidar com isso. Às vezes nós estamos na igreja, mas nós não queremos crer. Nós temos uma Bíblia, lemos versículos, mas no nosso dia a dia a gente não quer crer. A gente quer ter Jesus ali perto, mas crer nele é difícil. E quando a verdade vem à tona, os judeus, eles começam a murmurar e descredibilizar Jesus. Olha só a partir do verso 41, a gente vai dar um pulo aqui. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque ele tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: desci do céu? Como é que ele está dizendo isso agora? Eles não suportam a mensagem de Jesus. Quando nós somos confrontados pelo Evangelho, a gente tende a descredibilizar a fonte. Na verdade é assim na nossa vida, né? Quando alguém vem te aconselhar ou falar alguma verdade para mim e para você, a primeira coisa que a gente faz é: quem essa pessoa pensa que é? Olha a vida dela. Então, para não admitir aquilo que é correto sobre as nossas vidas, a gente descredibiliza a pessoa.
a gente diminui o argumento, diminui quem a pessoa é. Eles estão fazendo isso com Jesus. Para que a gente não admita aquilo que Jesus é, a gente diminui ele, falando assim: a gente não conhece a família dele, a gente não conhece aonde ele nasceu, nós sabemos quem é o pai dele, a mãe dele. Como é que agora ele vem dizer para a gente que a gente está todo mundo desalinhado com ele, que a gente precisa se arrepender dele? E aí, meus irmãos, a partir do verso de número 47, Jesus vem e fura a bolha deles. Olha o texto. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a comer sua própria carne? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Qual é a bolha que Jesus ele está furando do povo? A bolha de que o povo acha que sem Jesus dá para viver a vida. Jesus ele está dizendo e sendo enfático ao mostrar que ele é necessário para qualquer pessoa. E isso é maravilhoso, meus irmãos, porque às vezes a gente diz o seguinte: estar na igreja é uma bolha. E o mundo lá fora é o mundo real. Mas o que Jesus está dizendo parece ao contrário. Ele está dizendo que o mundo em que nós vivemos, e nós não temos como não viver nele, Jesus diz: não peço que os tire do mundo, mas livre-os do mal. Mas esse mundo é uma bolha. É uma bolha onde nós não achamos que Jesus é importante, significativo ou relevante nos nossos afazeres mais cotidianos. E aí vem Jesus e ele fura essa bolha dizendo: não, eu sou necessário para a vida. Quando Jesus fala aqui de comer a carne dele, beber o sangue dele, ele não está falando de canibalismo, pelo amor de Deus. E também aqui, ainda que haja uma discussão teológica em volta disso, não é uma questão sacramental. Ele não está falando da ceia que nós vamos tomar, ainda que possa remeter à ceia. Mas o que Jesus está dizendo, que ele é aquilo de mais basilar para a vida do ser humano que pretende viver, ou ter esperança. Com Jesus nós temos tudo, mas sem Jesus nós temos absolutamente nada. Quem vive no mundo e não acha que Jesus é necessário, vive numa bolha. Eu lembro que alguns anos atrás eu assisti um filme do Jim Carrey, chama O Show de Truman.
E esse filme ele é muito legal porque ele foi o primeiro drama do Jim Carrey, né? É um reality show que acontece, mas só ele sabe que não acontece. Ele vive numa cidade que se chama Sea Heaven, que é uma espécie de porto seguro, mar seguro, que faz totalmente a alusão à vida dele, à segurança dele. E ele tem uma esposa sorridente, ele tem um melhor amigo, ele tem um bom trabalho, ele tem uma vizinhança amistosa. Até que um dia ele vê um holofote cair do céu. Afinal, a vida dele se passava dentro de um estúdio, de um mega estúdio. Desde o seu nascimento, as pessoas acompanhavam o reality show dele. Mas ele começa a perceber algumas coisas estranhas. O pessoal parece que sempre com movimentos previsíveis. A atuação, ele começa a perceber que há alguma coisa. Até que no final do filme, ó, dando spoiler, né? Mas o filme é lá de 1998, não tem problema. Ele vai para o mar e ele tem uma dificuldade, um trauma com o mar, porque o pai dele supostamente morre afogado no mar. Mas ele pega o barquinho dele e vai até que ele chega numa parede que imita o céu, e aí nessa parede tem uma escadinha, e ele vai e ele vê que tem uma porta e ele abre. E aí quando ele está prestes a entrar naquela porta, vem uma voz do céu, né? Que é o diretor, falando que o lugar mais seguro para ele viver era ali. Que lá fora ele não teria a segurança que ele tem ali dentro. E aí ele responde com uma frase engraçada, né? Mais dramática, né? Ainda que eu não veja mais vocês, bom dia e boa noite. E ele entra pela porta e acaba o filme. Parece que a nossa vida também é assim. A gente está nessa bolha. E a gente acha que lá é real, enquanto aqui é meio que conto de fadas. Quando na verdade o que é mais necessário para esse reality que a gente vive é Jesus Cristo, essencial na nossa vida. Ele é real, mais do que aquilo que está lá fora. É isso que ele está dizendo. Vocês estão vivendo a vida de vocês aí, mas se eu não for tudo para vocês, vocês não têm nada. Eu sou necessário. Eu sou necessário. E aí então nós vamos aqui para o verso 60, já caminhando para o final. Olha que interessante. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Lembra que o embate de Jesus até aqui era com os judeus? Era com a multidão? Mas quem está agoniado agora não é mais a multidão, é o povo que estava andando com Jesus. Eu imagino que essa hora a multidão já tinha vazado já. Esse cara é doido, maluco, falando para a gente comer a carne dele, beber do sangue dele. Ele quer que a gente mate ele aqui na praça, na sinagoga. Eles não entenderam. Mas esse negócio tocou os crentes. Esse negócio tocou aqueles que estavam andando com Jesus. É o povo que estava ali mais próximo de Jesus. Eles que ficaram olhando para aquilo que Jesus disse e falou assim: nossa, que difícil é. Jesus é a coisa mais necessária para a gente. Talvez até esse momento eles achavam que era um negócio, é uma aposta, vamos ver se é mesmo. Mas aí Jesus, ele dá um checkmate. E ele não é populista. Jesus, ele não está querendo ser querido de todo mundo. Porque após esse sermão, não são os judeus que falam alguma coisa, mas são seus discípulos. E muitos já estão abandonando. Olha só o que diz o verso 61. Mas Jesus,
sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado. Aqui a gente pensa, agora ele vai se retratar, ele vai falar assim: não, calma, não é bem assim, vocês entenderam errado. Pelo contrário, ele fala assim: isso escandaliza vocês? Eu falar que eu sou a coisa mais necessária para vocês? Que eu sou tudo para vocês? Mais importante, inclusive, do que as coisas basilares da vida? Isso deixa vocês escandalizados? O que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Tipo assim, vocês querem perder isso mesmo? Vocês se escandalizam com isso? Vocês não perdem por ver aquilo que vai acontecer de extraordinário. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Olha, ele estava acabando de falar de carne, que tinha que comer da carne dele, mas que ele está dizendo assim: há coisas além da bolha que vocês vivem, que nós vivemos. As palavras que eu lhes tenho falado, isso sim são espírito e são vida. Mas aí você fala: uau, que legal, Jesus está nos abraçando. De repente ele fala: mas há descrentes entre vocês. Ele está dizendo isso para os discípulos. Aqui provavelmente não é só o grupo dos 12, mas um grupo maior que andava com Jesus. Não era mais a multidão, nem só os 12, mas um grupo um pouco menor. Há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus seguidores, dos seus discípulos, o abandonaram e já não andavam com ele. O movimento de Jesus foi esvaindo, um a um, um a um. Então Jesus perguntou aos 12. É como se parece que tivesse restado só os 12 ali. E Jesus dá um checkmate. Será que vocês não querem se retirar? Vocês também não querem ir? O momento é agora. Aproveita o embalo aí, ó. Já pega carona com os demais. E aí Simão Pedro, sempre ele, né? Sempre Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Não é apenas só para onde, mas para quem? Para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, e diante dos tamanhos seguidores e multidão, parece que é um grupo que ficou mesmo. Mas ele continua pegando pesado. Mas um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o havia de trair. Meus irmãos, seguir a Jesus é um tanto quanto desafiador. O pós-vinde após mim. Mas algumas coisas podem nos dar segurança, é o que eu quero concluir essa reflexão. A segurança de que se você está caminhando com Ele, apesar dos desafios, só tem um motivo, é porque Ele escolheu. Ele me escolheu e escolheu você. Apesar das lutas que nós enfrentamos, incredulidade, às vezes a gente quer maquiar com uma falsa religiosidade, às vezes nós somos arrastados pelo nosso interesse. Mas Ele é muito misericordioso com nós. O que nós temos é colocar o nosso coração diante do Senhor, falar: Senhor, perdoe esse coração pecaminoso. É um coração pecador, mas que ainda assim está alicerçado na promessa de que o Senhor escolheu. E que a mesma resposta de Pedro possa ser a nossa: Senhor, para quem iremos?
se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Qual é a nossa esperança no mundo, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.